Ei, cadê você na live com a PD? Vambora! Hoje, terça-feira à noite, bora juntas? Bora, vamos entrando, mulherada 40 mais, vamos chamando esse esquadrão grande aí de mulheres que precisam de transformação, principalmente aí para emagrecer e para resolver aqueles sinais e sintomas de climatério e menopausa que você vem, ó, acumulando um tempão. A diferença é que você muitas vezes não sabia que isso era um sinal e sintoma de climatério e menopausa. Achava que eram coisas aí do seu dia a dia, da sua vida, de estresse e de outras coisas mais. Bora lá, quem é a primeira vez que tá entrando numa live aqui comigo? Escreve eu, deixa eu saber, porque tem uma galera muito nova chegando todos os dias, eu tô bem impressionada. O perfil já cresceu 100 mil seguidores aí no último mês. Então, deixa eu saber aí quem é que tá chegando pela primeira vez. Porque talvez quem tá chegando pela primeira vez ainda não tenha ouvido falar direito sobre esse tema. Hoje mesmo eu tava no consultório, né? Eu atendo Rio, São Paulo e Brasília, né? Eu tava aqui no meu consultório do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E eu tava falando com uma das pacientes que veio hoje, na faixa aí de 43 anos, e ela veio falando assim, PD, eu queria saber se eu já estou no climatério. E essa é uma pergunta muito comum que vocês fazem. Nossa, muita gente que é a primeira vez que tá chegando, né? Sejam muito bem-vindas. Então ela perguntou assim, eu tô chegando no climatério? Então eu falei, olha, de acordo com os exames seus que eu tenho aqui de sangue, o que eu posso te dizer é que você não está na menopausa. Você não vai parar de menstruar agora, não tá perto de ser o seu último ciclo menstrual, tá tudo certo. Mas no climatério, se você tem 43 anos, necessariamente você está. Então essa é uma informação que vale a pena você guardar. Guarda aí na sua nuvem de informação, sabe aquela informação que fica guardadinha, que a gente vai usar ela em algum momento? Então, guarda essa informação que eu tô te dando. Por que isso? Porque se a gente pensar que aqui no Brasil uma mulher vai entrar em média na menopausa, né, vai ter o seu último ciclo menstrual entre 48 e 51 anos, então a gente está falando que até 10 anos antes você pode estar no climatério. Então a gente está falando o quê? Que a gente pode estar no climatério já a partir de 38, de 40 anos. Então eu tenho 45, estou no climatério? Infelizmente estou. Gostaria de dizer diferente? Gostaria, porque é uma palavra que é meio assustadora. O climatério pra gente sempre teve essa conotação de algo próximo à menopausa. Só que você pode estar ainda 10 anos distante da menopausa. A menopausa sim é bem assustadora num primeiro momento, né? Principalmente aquela mulher que não se organizou 10 anos antes, 15 anos antes, vai ser assustador para ela. Porque ela vai chegar nessa fase da vida sem saber por que o corpo passou por tantas transformações. E não são tantas transformações assim, só de peso, de gordura corporal. A gente está falando de transformações bem significativas. No cabelo, no colágeno, na memória, na libido, no sono, nas doenças que ela pode vir a ter. Então, quando a gente começa a se preocupar antes de acontecer o evento da parada da menstruação, a gente ganha muitos anos de vida, a gente ganha uma qualidade de vida, a gente ganha um corpo melhor e a gente ganha conhecimento nutricional e de suplementação para quê? Para você viver esses anos da melhor maneira possível. Então vamos aqui pensar aqui comigo. Essa mulher, ela tinha 43 anos, essa minha cliente de hoje. E ela queria saber então se ela estava no climatério. Então eu expliquei que ela estava no climatério. E fui pegando vários sinais e sintomas que mostravam que ela estava nessa fase da vida. E eu vou falar alguns desses sinais e sintomas para que vocês possam identificar se vocês estão passando por esse mesmo... por essas mesmas questões de saúde. Porque se vocês estão, não é para se desesperar. Porque o seu ginecologista muitas vezes não te conta que tem solução para tudo isso. Ah, PD, mas que solução? Eu não quero tomar hormônio, eu não quero começar a fazer uma reposição hormonal, eu tenho medo, eu não sei. Ninguém aqui trata com hormônio. A minha metodologia se chama dieta hormonal. A dieta hormonal a gente trata com suplementos e alimentos. Então você vai ser tratada 100% de maneira natural para você ter um equilíbrio dos seus hormônios e melhorar os seus sintomas de climatério e menopausa. E de quebra, se ainda precisar emagrecer, emagrecer.
E eu vou fazer um desafio gratuito, onde a gente vai colocar tudo isso em jogo. Então você vai entender todos os dias os hormônios que não estão te deixando emagrecer, os hormônios que estão te atrapalhando esse climatério ou essa menopausa de maneira equilibrada, e vai aprender já quais são as medidas nutricionais e de suplemento que você tem que começar a adotar a partir de agora para poder virar esse jogo, tá? E aí tem gente que tá perguntando assim, tomo hormônio ou não tomo? Então, a dieta hormonal, ela é para todos os tipos de mulheres. Então, mulheres que usam hormônio, pode fazer dieta hormonal? Pode. Mulheres que não podem usar hormônio porque já operaram câncer de mama, que já estão usando algum bloqueador hormonal, a dieta hormonal é para elas? É para elas. Mulheres que não sabem se vão fazer reposição hormonal, dieta hormonal é para elas. Por quê? Porque a dieta hormonal prepara o corpo, inclusive, caso você vá receber hormônios. E se você já recebe hormônios, já faz alguma terapia de reposição hormonal, a dieta hormonal te ajuda o quê? A precisar de menos doses de hormônios e com isso, provavelmente, até ter menos efeitos colaterais do uso de hormônios. Então, é para todas as mulheres. A dieta hormonal eu só posso fazer se eu tiver 40 anos, PD? Não! Tem muitas mulheres que antes dos 40 anos já começam a apresentar vários sintomas de desequilíbrios hormonais. Que sintomas são esses? Miomas, endometriose, ovário policístico, TPM com vários tipos de sintomatologia, desde tristeza, depressão, retenção de líquido, dor na mama, ganho excessivo de peso. Então, antes mesmo dos 40, eu fico falando aqui, mulheres 40 mais, mulheres 40 mais, mulheres 40 mais, porque eu tenho que chamar uma galera. Mas poderia ser facilmente mulheres 35 mais também, né? O meu público maior tá bem ali dos 40 em diante. Mas eu tenho muitas mulheres que me acompanham aqui que não têm ainda 40 anos, mas que já têm vários sintomas de desequilíbrios hormonais. Se a gente ainda colocar na balança que desequilíbrio hormonal pode ser hipotiroidismo, desequilíbrio hormonal pode ser resistência insulínica, pode ser pré-diabetes, pode ser esses outros desequilíbrios de hormônio, aí a gente pode colocar mulheres até mais novas com necessidade de fazer esse tipo de dieta hormonal. Que é essa dieta que vai equilibrar naturalmente os seus hormônios com aquilo que você vai comprar no supermercado, no hortifruti ou então no açougue. Então, muitas de vocês vão deixar de gastar dinheiro na farmácia para poder gastar nesses lugares mais saudáveis. Desde que você entenda que a partir dos seus 40 anos, ou dos seus 35, ou dos seus 38, você precisa ter uma alimentação mais direcionada, mais específica, uma alimentação mais focada nessa nova fase da sua vida. Se você não entende isso, comprar brócolis e cenoura dá no mesmo, comprar alface e couve dá no mesmo, comprar carne bovina ou frango dá no mesmo, comer frutos do mar ou ovo dá no mesmo, tomar leite vegetal ou tomar leite integral dá no mesmo, comer pão integral ou comer pão sem glúten dá no mesmo. Então você passa a achar que dá no mesmo tudo. Você continua fazendo essas suas compras de supermercado como se fosse sempre uma compra aleatória. É mais pelo que eu tenho vontade, é mais pelo que eu gosto. Não pode ser só pelo que você tem vontade, não pode ser só pelo que você gosta. Tem que ser por aquilo que vai te nutrir de uma maneira satisfatória para deixar seu hormônio equilibrado, para você conseguir emagrecer e regular esses sintomas. Então deixa eu pegar só o controle aqui do ar-condicionado que eu tô com calor. E volto aqui um segundinho para falar para vocês sobre esses sinais e sintomas principais. Aproveitem e anotem aqui para mim quais desses sintomas que eu mencionei brevemente são os sintomas principais que você vem sentindo aí na sua casa, tá? Se é calor, se é sono, se é ganho de peso, se é problema de glicose alta, se é volume abdominal aumentado, se é cabelo ralo, se é problema de tireoide, se é falta de libido, se é falta de energia, se é falta de músculo, se é falta de colágeno, escreve aí, aproveita e escreve a lista toda.
Aí todo mundo escreve, todos esses. Ó, ganho de peso e não dê sua glicose acima de 100. Então, já na primeira aula do desafio da dieta hormonal, a gente já vai aprender bastante sobre insulina. Deixa eu falar sobre o desafio enquanto vocês vão escrevendo, tá? O desafio da dieta hormonal é um desafio gratuito que eu fiz durante o ano todo. Essa é a última turma do desafio. No desafio, que é gratuito e você consegue se inscrever escrevendo a palavra aqui embaixo, desafio. E não esqueça, quando terminar a live, você tem que ir lá no seu inbox para ver as mensagens que a gente mandou, tá? Porque é só assim que você conclui a sua inscrição. Não adianta só você receber o link e você não clicar no link para se inscrever. Tem que se inscrever, tem que preencher seus dados, vai fazer o questionário. A gente tem um questionário que é maravilhoso, que é um questionário de perguntas, é uma avaliação hormonal. E eu te dou já, antes mesmo do desafio começar, algumas medidas que você pode implementar de maneira muito rápida para começar a resolver suas questões hormonais que o questionário aponta que você precisa, tá? Então presta bastante atenção nisso, porque você tem a oportunidade, se inscrevendo no desafio, de já ter uma avaliação sobre a sua parte hormonal. E tendo essa avaliação sobre a sua parte hormonal, o que vai acontecer? Você já vai ter uma devolutiva sobre isso. Então, isso que a minha equipe preparou junto comigo para vocês está imperdível. Mas, então, no desafio da dieta hormonal, é um desafio que as mulheres que querem emagrecer, que estão nessa fase, elas chegam a perder até 5 quilos de gordura nessa semana, tá? Então, na verdade, se você parar para pensar, é uma oportunidade de você já começar a perder os seus primeiros quilos, tá? E aí, se você vai perder esses primeiros quilos, vai ser ótimo, porque você já vai dar aquele pontapé inicial que às vezes muita gente tem dificuldade. E você vai fazer isso de uma maneira muito simples, muito rápida e gratuita, junto com várias outras mulheres. Então tem um monte de mulher inscrita. Eu vou dar aulas no YouTube e no Instagram em dias intercalados. Então vão ter aulas lá e aulas aqui. E essas aulas vocês têm que ir acompanhando, porque a cada aula eu vou te dar um desafio. Ou seja, uma tarefa simples para você cumprir de um dia para o outro, mas que essa tarefa vai te levar a esse resultado de menos 5 quilos. Então, se você assiste uma aula, mas não assiste a sequência das aulas, você vai perder parte do desafio, você não vai chegar no final com esse resultado que eu estou te falando de 2 a 5 quilos. Então, você precisa se comprometer ao entrar no desafio, que você vai tirar um tempinho de 8 às 9, de 8 às 8h40, todos os dias, do dia 3 ao dia 10, para você poder se nutrir com esse tipo de informação. Essa informação é a informação que vai te tirar de onde você está, seja no peso, seja nos sintomas que você tem. Então é extremamente relevante que você faça isso de maneira imediata, certo? Além disso, muita gente aqui escreveu sobre libido, tá? A libido muitas vezes fica afetada por muitos motivos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma outra cliente que veio para uma consulta de primeira vez e ela estava falando justamente que a vida de trabalho dela era tão pesada, ela tinha tantos afazeres, que quando ela chegava em casa ela não conseguia ter relação nenhuma com o marido dela. Então muitas vezes a gente fica achando que está faltando algum hormônio, que precisa usar algum hormônio, que tem que manipular o gel de alguma coisa, que eu tenho que tomar maca peruana. Nem sempre está te faltando hormônio. Às vezes está te faltando energia para você tocar a vida que você quer viver e com isso te sobrar também energia para que você possa também estar disponível na sua relação. Porque isso não é algo que você tem que fazer pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu parceiro, pela sua parceira. Você tem que fazer isso por você. Você tem que sentir essa necessidade, você tem que sentir essa vontade. E se essa vontade não parte de você, tem alguma coisa errada com você, tá? Porque eu também ouço muito isso, a mulher fala assim, ai não, mas eu faço para satisfazer meu marido, ai doutora, não aguento mais, meu marido fica atrás de mim, ai doutora, não aguento mais, pô, ainda tenho essa obrigação. Peraí, que obrigação é essa? Se você é uma mulher que está saudável, seus hormônios estão em dia, quem tem que sentir vontade é você também. E se você não está com essa vontade, tem alguma coisa errada. Ou te falta nutriente, ou te falta hormônio, ou te falta nutriente, hormônio, ou te falta energia, te falta vitalidade. Te falta tempo, muitas vezes, né? O tempo para você se dedicar ao seu relacionamento.
Porque todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Talvez tenha muita dor na sua relação, talvez você esteja com ressecamento vaginal já grande e ainda não está percebendo que é ressecamento, né? Tá sentindo só um desconforto na hora de ter relação. Aí você naquele desconforto não sabe exatamente o que é. Aí você simplesmente só sente que não tá legal. Ou em alguma posição você não se sente confortável porque tá sentindo mais dor, né? Penetração mais profunda, às vezes faz isso mesmo. Ou até a mulher que tem uma endometriose, tem algum outro tipo de questão também pode sentir isso, né? Pode ser um indicativo. Então tem que procurar ajuda, tem que entender o que pode estar acontecendo, né? A gente faz aí um óvulozinho natural para mulher, que a gente pode usar até aquelas cápsulazinhas de pílula, não de pílula anticoncepcional, de remédio mesmo. A gente pode colocar óleo de coco ali e colocar no freezer, né? E poder utilizar aquilo de maneira barata, rápida, eficiente, né? Para poder melhorar um pouco da lubrificação na região íntima. Mas a lubrificação, ela também tem relação com o que a gente come. Se você come muita coisa que rouba o teu estrogênio, por exemplo, você entra em contato com muito plástico, por exemplo, isso pode favorecer um desequilíbrio na parte do estradiol seu. E isso pode levar, por exemplo, a esse ressecamento vaginal precoce. Eu tô vendo mulheres, às vezes, com 40 anos, 41 anos, já sentindo esse ressecamento. E com isso vem a falta da libido, com a falta de libido vem, né, todas aquelas questões relacionadas ao seu relacionamento, e aí é um caminho, às vezes, sem volta, que vai terminar com você, ou, né, fechando os olhos e não ligando aí pro que teu marido faz, ou, muitas vezes, vocês se distanciando como casal, ou vocês até mesmo se separando. E eu acho que não é à toa que o índice de divórcios é 70% pedido por mulheres, principalmente após os 41 anos, né? Então, às vezes, a mulher muito jovem, né, ela já vai tendo muitas alterações hormonais que fazem ela não se reconhecer, não se entender direito, reclamar de tudo, ir se distanciando no relacionamento, e com isso a coisa ir se desandando mesmo para um término de casamento. Bom, muita gente escreveu então falta de libido, acho que são coisas que a gente tem que olhar, mas também são coisas que a gente tem que ver na alimentação, né? Essa minha paciente que estava falando sobre a falta de libido, por exemplo, ela tomava uns 6 cafezinhos por dia, né? E café, por exemplo, é uma das coisas que pode afetar a sua quantidade de testosterona natural. A mulher, ela produz testosterona. Vai caindo essa produção ali na faixa dos 30 e poucos anos, mas ela ainda vai tendo, com 40 e poucos anos, ela vai ainda tendo essa produção, mas vai sendo uma produção mais baixa. Só que tem várias coisas que podem afetar isso. Quanto mais a sua insulina sobe, porque você come açúcar, porque você come doce, porque você bebe vinho, porque você come muito pão, ou porque você tem refeições fartas de carboidrato, pode fazer a tua testosterona tombar. Quando você aumenta muito o teu cortisol à noite, porque você não consegue dormir, hoje mesmo também peguei uma paciente, tomava café até as 4 da tarde. Ah, Patrícia, mas qual é o problema de tomar café até as 4 da tarde? Tem pessoas que metabolizam lenta a cafeína. Se a pessoa metaboliza lenta a cafeína, às vezes 12, 14 horas depois a cafeína ainda está na circulação. E aí não adianta, porque você não vai ter aprofundamento do teu sono, porque você vai ter mais dificuldade em pegar no teu sono às vezes você vai ter um sono mais superficial, e tudo isso vai afetando a forma com que você acorda. Quando você acorda com o cortisol já alterado, isso faz com que durante o dia você coma mais, que você coma mais carboidrato, que você ingira mais caloria, que a tua insulina também suba. Quando a sua insulina sobe, sua testosterona desce. Então os hormônios, eles funcionam como uma dança. Você vai aprender, dentro do desafio da dieta hormonal, que começa entre os dias 3 e o dia 10, você vai aprender que existem 8 hormônios que precisam ser regulados na saúde da mulher. Tá? E esses 8 hormônios, na primeira aula, no dia 3, a gente vai falar da insulina e da leptina. Então eu vou falar um pouco de cada um de uma maneira lenta para que você possa entender e para que você possa
estruturar a sua alimentação de uma outra forma. Então vamos pensar aqui juntas. A insulina e a leptina são hormônios que estão relacionados ao consumo alimentar. Então se a gente parar para pensar, por exemplo, a insulina, ela acaba sendo muito produzida quando você come muitas vezes ao dia, principalmente quando você exagera na quantidade de carboidratos do seu dia. Então, necessariamente, para uma mulher ter hormônios equilibrados, conseguir emagrecer, ela precisa ter níveis de insulina mais otimizados no exame de sangue. O exame de sangue é um bom marcador de insulina em jejum? É um bom marcador. Então você pode pedir para o seu médico ou para sua nutricionista pedir para você um exame de insulina em jejum. O ideal, que eu gosto de manter nas minhas pacientes, é entre 3 e 4 para se manterem mais magras. Conforme essa insulina vai subindo, hoje eu peguei insulina de 18 no consultório, eu peguei insulina de 10, eu peguei insulina de 15. Então são mulheres que vão ter mais dificuldade para emagrecer e que estão botando um pezinho aonde? Talvez no pré-diabetes futuramente. Por quê? Porque o pré-diabetes ele vem de uma insulina muito produzida com uma pouca eficiência. Então o que acontece? Você entra na Carbolândia, come um monte de carboidrato, mistura arroz, farofa, feijão, purê, come sobremesa, bebe suco, enche a cara de cerveja no fim de semana ou de vinho, produz muita insulina. A gente come carboidrato para ter energia, só que quando essa insulina ela está sendo muito produzida e de baixa eficiência, essa energia ela não converte. Ou seja, você come carboidrato, mas não vira energia. De uma maneira leiga, bem simples para poder falar. O que ela faz? Ela pega esse excesso de glicose do carboidrato e estoca na forma de gordura. Aí você fica barriguda, pançuda, com pochete, com avental, com buchinho, com pneu, seja lá o nome que você gosta de dar para sua gordurinha abdominal, ela começa toda a ficar em volta do abdômen. Você começa a ficar com a cintura maior, você começa a ficar com uma relação cintura-quadril desproporcional e a mulher vai começando a perder aquela curva de mulher e ficando mais quadrada e depois mais redonda. E aí você nota que isso está te desagradando, porque isso está fazendo você perder suas roupas, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa necessariamente fazer uma reversão da quantidade de carboidrato que você está ingerindo. Na primeira aula você vai entender tudo isso. Eu vou te dizer que carboidratos são bons, quais carboidratos combinam com o quê, qual é a porção do seu prato que você deve botar carboidrato, proteína, legumes e verduras, qual é a ordem que você deve comer seus alimentos. Para isso você tem que escrever aqui embaixo a palavra desafio. Quando você escreve a palavra desafio, depois que terminar a live você vai lá em inbox e pega o link para você poder fazer a sua inscrição. Agora, preenche perfeitamente a sua inscrição, né? Então, quando você precisa fazer a sua inscrição, você vai receber todas essas informações no dia das aulas. Então, a gente tem grupo, você recebe material, você recebe dicas, você recebe receitas, você vai participar de um monte de coisa. Então, é uma semana intensa de aprendizado, tá? Eu tô adiantando algumas informações aqui, mas eu preciso que você esteja lá nessas aulas para que a gente possa se organizar para isso, tá bom? Que mais? Ó, tem aluna falando, faça um plano PD, vale muito a pena, você aprende a comer, se livra dos sintomas da menopausa, maravilhoso. O plano PD, gente, é meu plano de 8 semanas, que eu vou abrir as vagas no dia 11, é o último do ano, e o plano PD é para você perder até 20 quilos em 8 semanas e resolver 100% os sintomas do climatério da menopausa. Por que é muito importante você seguir adiante comigo? Porque você vai aprender coisas que são superficiais em 7 dias. A gente não consegue se aprofundar com o tempo que a gente tem, eu não consigo dar atenção um a um. Mas dentro do plano PD tem 2 nutricionistas que ficam com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira, tirando as dúvidas, organizando cardápio, organizando dúvidas individuais, orientando suplementos. Então é muito mais, digamos assim, muito mais completo, muito mais presente. Aí a gente consegue realmente fazer uma dedicação mais exclusiva para vocês, que não é possível durante 7 dias de lives, né? Ó, a Joy de Castro falou aqui, melhor investimento. Cadê minhas alunas do Plano PD para dar depoimento aqui por escrito? Escrevam só maravilhas sobre o Plano PD, que vai ser maravilhoso. Mais gente ainda dentro do plano, a gente fechar um Plano PD fantástico esse ano.
turmas lotadas, mulheres transformadas, as nutris maravilhosas, plataforma incrível, suporte maravilhoso. Então, fantástico. Esqueci de falar, a Lorena tá aqui perguntando se o desafio hormonal pode ajudar a engravidar. Pode, mas o plano PD pode ajudar mais, porque lá você tem um acompanhamento durante 8 semanas e várias alunas já engravidaram. Né? Então, aquilo que eu tô falando, às vezes a gente tá falando de questões hormonais, mas questões hormonais não são só para mulheres no climatério e menopausa, né? Ó, tem mais alunas falando, ó. Parabéns, PD, sensacional tudo. Maravilha. Fico muito feliz por isso. O plano PD, ele tem 100% de aprovação das minhas alunas. Então, é um plano super satisfatório para a saúde da mulher. E a última oportunidade de vaga é dia 11. Então, é muito importante você participar do desafio da dieta hormonal para você ver se faz sentido para você, se você gosta das ideias, se você gosta das estratégias, se você gosta de mim como sua mentora, para que você possa se inscrever no dia 11 às 7 horas da manhã e você tá comigo agora nessa reta final de fim de ano, iniciozinho de janeiro, ao invés de estar ganhando peso, está perdendo muito peso junto comigo e com a minha equipe, tá? E aí a gente aborda muito essa questão da insulina, a gente aborda muito essa questão da leptina também. Então a leptina, por exemplo, é um hormônio que está relacionado à sua saciedade. Então a leptina ela vai avisar ao teu, digamos assim, ela avisa o teu cérebro para ele parar de mandar comandos para você continuar a comer. Só que a gente, conforme a gente vai ficando mais pesada, com mais gordura, com mais volume abdominal, eu vou perdendo esse mecanismo de informação. No que eu perco o mecanismo de informação, o que acaba acontecendo é que eu continuo comendo mesmo quando eu já poderia ter parado. E isso tem algumas estratégias que você precisa fazer. Você precisa comer menos vezes ao dia, você precisa comer mais proteína no teu cardápio. Eu tenho recebido muita gente pulando as refeições principais, comendo uma besteirinha de proteína, exagerando mais no carboidrato da refeição, comendo mais arroz, mais farofa, mais batata, mais feijão, achando que essas coisas elas alimentam mais, elas caem mais pesado, elas caem, né, de uma maneira assim mais que eu posso dizer, né, entopem mais. E a questão aqui não é entupir, é alimentar, é nutrir seu músculo, é nutrir seu osso, é nutrir seu cérebro. Quem nutre tudo isso, quem vai nutrir inclusive a tua capacidade de raciocínio, de memória, de concentração, de velocidade de raciocínio, de tudo isso, são as proteínas que você consome. Então você precisa estar atenta a isso. E muita mulher não está comendo a quantidade mínima de proteína. Então a gente também vai falar sobre isso quando a gente fizer essa primeira aula. Depois, então já são 2 hormônios, leptina e insulina. Vamos falar porque são 8 hormônios. Na segunda aula a gente vai falar de hormônios da tireoide, de melatonina e cortisol. Então vamos falar de hormônio da tireoide porque eu vejo muita gente que não tem a menor noção em relação à sua própria tireoide. Ah, eu já tomei hormônio em algum momento. Parei por conta própria, achei que não precisasse mais tomar nada. Ah, eu tomei porque o médico mandou, mas aí eu fui num outro médico, disse que não precisava, eu parei. Ou então, eu tomo, mas eu não tomo todo dia, eu pulo alguns dias, né? Faz uma coisa assim meio mequetrefe, entendeu? Não dá. O hormônio da tireoide regula a sua temperatura corporal, o seu metabolismo, o seu raciocínio, a sua capacidade de perder peso, a sua capacidade de não acumular gordura abdominal. É um antidepressivo natural, tem função antidepressiva, pode te ajudar na memória, na concentração, na velocidade de raciocínio. Você não pode ter um funcionamento tireoidiano aquém do ideal. E o aquém do ideal, muitas vezes, é quando a gente vê lá um TSH de 2,5, de 3 para cima, às vezes um T3 baixo, um T4 baixo. Hoje eu peguei uma paciente, T4 abaixo do mínimo, o mínimo era 0,92, ela tinha 0,85. Ou seja, tem algo no corpo dela que não faz ela produzir, que faz ela não produzir hormônio da tireoide em quantidade suficiente. O que pode ser? Falta de zinco, falta de magnésio, falta de selênio, falta de tirosina, falta de proteína no cardápio, falta de boa absorção no intestino para absorver tudo que a gente come.
Então são nuances que não são nuances, são coisas que são modificadoras da sua vida e você sequer está atenta. E tem como pela alimentação a gente regular todos esses, colocar, apertar esses parafusos de novo. Só que se você não tem esse conhecimento, para você tanto faz. Se você não tem esse conhecimento, qualquer coisa serve para comer, qualquer coisa serve para tomar. Eu vou comprar um negócio da Pura Vida. Entende? Muitas vezes você tá ali que você não sabe nem o que você tá usando, tá tomando, por que você tá comprando. Vamos parar com isso. Vamos focar no que importa. Por isso que dentro do Plano PD, as minhas alunas recebem um relatório em cima da saúde delas, para que elas possam entender tudo que é necessário ser suplementado. Tudo que é necessário ser suplementado. Vai parar de gastar dinheiro com besteira. Compra um monte de coisa que não funciona. A tireoide também afeta seu intestino. Então, se você tem unha quebradiça, queda de cabelo, pele, calcanhar descamando, pele seca, ganho de peso, ganho de gordura abdominal, dificuldade de relaxar, muito cansaço, dificuldade na memorização de coisas, ganho de peso, tudo isso pode estar relacionado à sua tireoide, tá? Tudo isso pode estar relacionado à sua tireoide. Então, calma, atenção. Não começa a achar que assim, eu tô, sei lá, com falta de ferro. Eu tô sem energia. Deixa eu comer mais carboidrato, deixa eu comer mais doce, deixa eu beber mais café. Hoje eu atendi uma paciente que tomava 7 xícaras de café por dia. Pra quê? Só aumenta mais o cortisol, só mexe mais na testosterona. Então não vai resolver nada. Problema a gente resolve na causa do problema. Deu pra você entender? Então não vamos sair distribuindo coisa, não, fazendo tudo da cabeça de vocês, tá? Ou pegando a dica do guru da internet. Quando eu quero que vocês entrem aqui no esquema comigo, é para seguir o esquema que é meu esquema. Então é para confiar em mim, para fazer as coisas que eu estou indicando, que a minha equipe indica. Por quê? Porque a gente vai estar te segurando todos os dias durante 8 semanas. Então é para você focar ali no que a gente está dizendo, no que a gente está ensinando, e eu tenho certeza que você vai ter um resultado de até 20 quilos em 8 semanas e melhorando todos os seus sinais e sintomas de climatério e menopausa. Bom, aí falamos então de hormônio tiroidiano, cortisol, que é aquele hormônio que quando tá alto é ruim, quando tá baixo também é muito ruim, tá? Quando ele tá baixo pode ser até pior do que quando ele tá muito alto. Ele pode trazer uma fadiga ainda maior, uma fadiga crônica, importante. Às vezes uma imunidade mais baixa, às vezes processos inflamatórios de repetição. E cronicamente ele pode estar baixo porque você passou por uma fase da tua vida aí, talvez de um estresse muito agudo, que virou crônico. Isso acontece muito quando você está vivendo um problema conjugal e de repente culmina numa separação, quando você está acompanhando uma pessoa que está doente e que de repente essa doença vai piorando, a pessoa vai para o hospital, você vai acompanhando, vai cuidando, daqui a pouco você perde essa pessoa. Quer dizer, eu tenho clientes minhas que às vezes já passaram 1 ano de cuidadoras, né? Entre aspas, né? Cuidando de alguém da família, se responsabilizando por alguém da família. Não tem como sair ilesa com um cortisol desse, sabe? Muito difícil. Então, são situações da nossa vida que acabam trazendo isso. Conforme a insulina também vai aumentando e você vai comendo mais carboidrato, esse cortisol também pode ficar muito alto. Cortisol mais alto também pode acumular mais gordura no teu abdômen, pode aumentar a sua vontade de doce e carboidratos, pode aumentar a sua demanda por energia. E essa energia, ela pode vir de alimentos errados se você não souber o que consumir. Por fim, nessa segunda aula que a gente vai falar sobre esses 3 hormônios, a gente fala sobre a melatonina. E a melatonina é aquele hormônio que eu produzo quando eu estou dormindo. E a melatonina ela é super importante para que eu possa aprofundar o meu sono, para que eu possa melhorar a minha capacidade intelectual, cognitiva, minha memória, meu raciocínio, que eu posso apagar coisas que já sejam antigas da minha mente, tirar a sujeira mental
e colocar coisas novas no lugar. Sabe aquela sensação quando o HD tá muito cheio? Então, e que eu preciso limpar espaço? A gente limpa o espaço durante a noite enquanto a gente dorme, só que você tem que ter um sono de qualidade. Você tem que passar por todas as etapas do sono. Você toma café à tarde, você toma energético, se você malha muito à noite, isso pode te atrapalhar o sono. Se você toma alguma outra fonte de café durante a noite, também pode te atrapalhar o sono. Se você bebe à noite para poder relaxar e dormir melhor, saiba que esse é um hábito que pode estar te levando para o lado oposto, completamente oposto do que você está buscando, porque também deixa o seu sono mais superficial e você não consegue se reparar, não consegue acordar bem no dia seguinte e vai entrar de novo nesse ciclo vicioso do carboidrato, da cafeína, do açúcar, de tudo para jogar para dentro para tentar reverter essa falta de energia. A melatonina tem alguns alimentos que a gente pode consumir mais à noite para melhorar a produção de melatonina. Você pode usar a própria melatonina e aí tem diferenças no mercado, e aí dentro do Plano PD a gente ensina justamente como é que você escolhe esses suplementos, se é sublingual, se é em jujuba, se é via oral, qual é a dose, por que muita gente já tomou melatonina e não fica bem com ela, acha que o problema é o produto e às vezes o problema não é o produto, é a forma de administração, enfim. E aí, depois, na terceira aula, a gente vai falar de estrogênio, progesterona, testosterona, os hormônios sexuais, que são produzidos sobretudo no ovário. E aí o que vai acontecendo com o envelhecimento do teu ovário é que a produção desses hormônios fica aquém do que já foi em algum momento. Então, aos 35 você vai produzir menos do que aos 30, aos 40 menos do que aos 35, e aos 45 e assim por diante. E o que é a menopausa? É quando você não produz mais hormônios suficientes no teu ovário para você manter o teu ciclo menstrual. Então, houve uma falência dessa produção hormonal. Só que essa falência ela não acontece de um ano para o outro. Essa falência ela vai acontecendo ao longo desses anos do climatério, 8 anos, 10 anos, né, que você passa por essa fase. E justamente essas quedas é que vão trazendo aqueles sintomas. Então, por exemplo, quando o estrogênio cai, você pode ter mais ressecamento de pele, de olho, vaginal. Quando o estrogênio cai, você pode ter mais osteopenia. Quando o estrogênio cai, você pode ter mais aqueles calores, os fogachos. Quando o estrogênio cai, você pode ter redução da tua memória. Você pode ter mais acúmulo de gordura abdominal. Quando a progesterona cai, o teu fluxo menstrual pode ser mais intenso. Você pode ter mais cólicas. Você pode ficar mais ansiosa. Você pode ficar mais irritada. Você pode ficar com sono mais superficial. Então, são mudanças mais características da progesterona mais baixa. A progesterona, por sua vez, ela também ajuda a manter a massa óssea. Então, quando o progesterona e o estrogênio caem, e principalmente o estrogênio vai cair mais tardiamente, com 44, 45, 46 anos, que é quando a gente começa a perceber já um ressecamento diferente, né? Algumas questões diferentes que antes não apareciam, aparecem mais nessa fase um pouquinho mais tardia, um climatério um pouco mais avançado, e não aquele climatério com 40, 41 anos, né? Então, são sintomas de progesterona e de estradiol baixo. E de testosterona, a testosterona no exame de sangue, ela não é um bom parâmetro, não é um bom marcador, principalmente aí para mulheres. Então, eu vejo muita mulher que eu comparo, né, exame de saliva com exame de sangue. E essas mulheres no exame de saliva têm uma testosterona extremamente elevada e no exame de sangue essa testosterona está num valor normal para baixo. Isso já aconteceu até mesmo comigo. Então, muitas vezes você está precisando até de testosterona. Um médico poderia ir até por sinais e sintomas, mas ele olha mais essa questão do exame de sangue e aí uma coisa não bate com a outra. Você, de repente, está sem memória, está sem libido, está com a massa magra prejudicada, você está se sentindo sem energia nenhuma. Ninica, te amo, já tô com saudade também, filha. Meio-dia sem você eu já tô com saudade, tá? Amo muito. Vai dormir, tá? Te amo, perfeito é você. Então, a testosterona, ela trabalha, não é só o fogo no parquinho, né? A testosterona trabalha, assim, a tua energia cerebral, a tua energia, né, muscular. Ela faz você ter mais drive para as coisas da vida, você ter mais energia para realizar coisas. Então, é muito importante na saúde da mulher. Prevenção de questões vasculares também com a testosterona e cardiovasculares.
Então é um hormônio muito importante e é um dos primeiros lá que cai, junto com a progesterona. Então o estrogênio vai cair mais no final, por isso que é depois dos 44, 45, que às vezes que a mulher tem realmente aquela chegada daqueles sintomas mais graves. Chegada daqueles sintomas que ela fala, cara, ferrou. Agora eu sinto que eu não tô mais igual. Sabe assim, essa coisa da linha de expressão, isso tudo é redução de colágeno. Quem estimula mais a produção de colágeno é o estrogênio. E é por isso que isso tudo vai ficando mais evidente depois dos 45 anos. Vai ficando mais flácida, vai ficando com mais linha de expressão, vai precisando fazer mais procedimento estético. Se emagrece, nota que fica mais flácida, mais rápido. E tudo bem, eu costumo dizer para as minhas alunas, eu prefiro ser uma magra mais flácida do que uma gorda flácida. Porque flácida todo mundo vai ficar. Sabe? A flacidez vai fazer parte. A gente perde músculo com os anos. Claro que com a dieta hormonal, o que a gente vai fazer? Vai te dar condições de você ter os elementos, os alimentos, os suplementos que possam te ajudar em tudo isso. E que você perca menos massa muscular, que você tenha mais energia, que a sua libido fique melhor. Então você vai ter uma lista, né, de compras muito mais ampliada e otimizada para a sua necessidade mulher 40 a mais. E não mais uma lista qualquer que você fez aí na sua casa por gosto próprio e foi lá no supermercado comprar. Certo? Então escreva aqui embaixo a palavra desafio antes que a gente feche a live para você poder receber o link lá em box para você se inscrever. Lembrando que o desafio da dieta hormonal, ele acontece entre os dias 3 e 10 de novembro. Ele é 100% gratuito e ele sempre antecede a abertura da vaga do plano PD, que é o meu plano sensacional de 8 semanas com equipe multiprofissional, tem médico, tem nutricionista, tem a Paula Gasparini para tratar a parte do campo emocional inconsciente. Tem a parte de treino para mulheres na climatério e na menopausa. Então, se você é uma mulher que sofre de alterações hormonais, você tem que estar nessa última turma do ano. Inclusive, a sua última oportunidade de perder até 20 quilos em 8 semanas. Porque eu sei que você se prometeu que em 2024 ia ser diferente, mas ó, chegamos já início de novembro e você nada fez quanto a isso. Então tá na hora realmente da gente poder virar essa chave, passar o Natal bem gata, bem gostosa, de roupinha branca ou de roupinha vermelha, mas mais justinha, virar esse ano com essa missão cumprida e entrar 2025 com o pé direito falando, cara, eu não deixei para trás o meu desejo de mudar em 2024, ele ainda é possível. Ok? E é possível mesmo, porque eu tô te dizendo que em 8 semanas você pode conseguir esse resultado. Então bora juntas, tá? Se inscrevam aí no desafio da dieta hormonal, façam a avaliação, né, de hormônios para você receber a minha devolutiva antes mesmo do desafio começar. E na semana que vem, na verdade domingo, é a nossa primeira aula. Eu vou estar fora do Brasil, mas eu vou estar acompanhando aqui com vocês o tempo todo. Eu e vocês, a primeira aula é no YouTube, depois a gente tem Instagram, depois volta pro YouTube, depois a gente tem Instagram. Inclusive, quando você se inscreve, entra no nosso grupo de participação do desafio, tem um cronograma todo para você se organizar. Coloca lá na sua agenda, coloca no seu despertador, faz de uma forma que você possa ter certeza de que você não vai perder nenhuma dessas aulas e que essas aulas elas vão ser assistidas. Não fica lá no YouTube esperando o Instagram esperando o YouTube. Não! Você cada dia vai ter aula num lugar diferente, então é importante você se localizar, você se organizar para que você não perca nenhuma aula. Lembrando que a cada aula eu dou um desafio, eu dou uma tarefa para você seguir e essa tarefa te ajuda justamente a chegar nesse resultado de até menos 5 quilos e depois virar minha aluna no plano PD de emagrecimento, tá bom? Vamos fechar essa live de hoje, terça-feira. Quinta-feira volto com mais uma live, tá bom? Beijo grande e até a próxima.